Muito bom dia, estamos iniciando mais um momento de reflexão da Palavra do Senhor. Hoje, sexta-feira, nos aproximando do final de semana, e nós vamos voltar a ler o texto de Mateus 14, onde nós encontramos o relato de Jesus andando sobre o mar. Nós estamos falando sobre ele toda essa semana e hoje nós queremos nos deter no versículo 31. Mateus 14, 31 diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós estamos falando que Jesus foi encontrar-se com os seus discípulos caminhando sobre o mar na madrugada. Isso gerou um grande espanto nos discípulos. Eles ficaram apavorados. Mas Jesus disse para eles não terem medo, que era ele que estava ali, que eles ficassem tranquilos, tivessem coragem. Pedro, no entanto, cético, disse para Jesus: se é o Senhor que está aí, então me manda ir até onde o Senhor está. E Jesus disse: vem então. E Pedro foi ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas do mar. Só que, num determinado momento, ele, ao invés de continuar com seus olhos fixos em Jesus, ele olhou para a força do vento, para a agitação das águas. E nesse momento ele começa então a naufragar, a sucumbir, a afundar na água. E aí o nosso versículo de hoje diz que Jesus prontamente estendeu a mão para ele, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós temos aqui a mensagem desse dia, que está relacionada a esse versículo, e principalmente no aspecto que diz respeito à dúvida. A dúvida no coração da gente, ela é algo que vai impedir que o Senhor nos abençoe. Sempre que a dúvida estiver presente, nós vamos perder a bênção. Nós vamos perder o favor divino. Duvidar vai simplesmente fazer com que nós percamos aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Foi isso que Jesus disse para Pedro: por que você duvidou? E muitas vezes essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Por que nós duvidamos? Por que duvidamos da sua palavra? Por que duvidamos da sua presença? Por que duvidamos do seu poder? Por que duvidamos daquilo que ele pode fazer por nós? Que a gente possa aprender com esse texto de Jesus andando sobre as águas do mar, com a experiência de Pedro também andando sobre as águas do mar, mas daí sucumbindo porque reparou na força do vento e da água, a agitação da água, e foi afundando. Que Deus tem coisas grandes para a nossa vida, quer realizá-las, mas se houver dúvida, nós vamos perder a sua bênção.
Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Expulse-a do seu coração por meio da fé. Alimente seu coração com a fé, com a confiança em Deus. E assim você vencerá a dúvida e será abençoado. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, mais uma manhã na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão que estamos fazendo. Passamos a semana inteira falando sobre a experiência, o relato bíblico, a narrativa bíblica de Jesus andando sobre as águas do mar. Hoje vimos, Senhor, que Pedro, ele andou sobre as águas do mar, mas num determinado momento ele começou a afundar. Ele perdeu a bênção dele, porque ele duvidou. Ele olhou para as circunstâncias, ao invés de olhar para o Senhor, para a sua palavra, o que o Senhor tinha dito para ele. Senhor, ajuda-nos, Pai, a confiar mais no Senhor, a ter mais apego à palavra do Senhor, confiança nela, para que nós possamos, Senhor, ver ela operar na nossa vida e realizar a obra dela na nossa vida. Nós colocamos a nossa vida na Tua presença e pedimos, como os discípulos te pediram, acrescenta-nos a fé. Em nome de Jesus, abençoa nosso dia, nossas atividades do dia de hoje. Também já colocamos na Tua presença o nosso final de semana. Que o Senhor seja conosco. Nós vamos Te dar a honra, a glória e o louvor por tudo que o Senhor realizar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que nós possamos refletir sobre essa questão da dúvida e lutar contra ela com confiança na palavra do Senhor, porque ela é verdadeira e não falha. Que Deus nos abençoe nesse dia, nos dê um dia abençoado, final de semana também abençoado. O Senhor seja com cada um de nós e nós, se o Senhor assim o permitir, retornamos na segunda-feira com mais esse tempo de meditação e oração. Fica com Jesus e até lá.